quero começar mostrando o seguinte, uma bibliografia, porque a primeira coisa que a gente precisa para estudar um assunto polêmico desse é uma bibliografia. Nesse livro aqui, para entender a Inquisição, eu coloco aqui na bibliografia pelo menos umas 200 referências bibliográficas. Né? São 4 páginas, bibliografia, pedi para o câmera mostrar aqui, são 2, 3, 4, 5 páginas e meia de bibliografia. Quer dizer, para mostrar o seguinte, é um assunto complicado. Eu não sou historiador, eu sou físico. Eu fiz meu doutorado em Ciências Aeroespaciais, no ITA São José dos Campos. A tese de doutorado minha não tem nada a ver com isso aqui. A minha tese foi a influência de um campo magnético na presença de uma blast wave. A blast wave é uma onda, tipo uma explosão nuclear, que acontece nas estrelas. Né? Bom, depois eu resolvi fazer teologia, estudar um pouco de coisas da igreja. Então, eu não sou historiador, não tenho uma erudição dos historiadores, mas eu fiz um trabalho de monografia. Eu fui mergulhar. Esses livros que eu estou colocando aqui são apenas alguns que eu usei, alguns, aqui tem mais de 200, né, por que eu estou colocando isso? Eu não quero dar aqui a vocês uma demonstração de que eu sou um doutorzinho no assunto, não sou nada. Mas eu quero dizer o seguinte, vários estudantes têm pego esse livro aqui, sabe, Ricardo, e têm mostrado para os seus professores de história, quando eles criticam a igreja, e discordam do que está aqui. Mas aqui eu ponho a fonte bibliográfica. Aí, 2 estudantes desses me disseram assim, professor, o nosso professor diz que o senhor não tem autoridade, que o senhor não é historiador. Eu digo, não tenho mesmo. Mas as citações que eu ponho aqui não são minhas. São de historiadores famosos. Tipo Daniel Rups, que é prêmio da Academia Francesa de Letras e membro da Academia Francesa de Letras. Quer dizer, a pessoa pode não acreditar em mim, mas não pode discordar daquilo que o historiador está citado aqui dentro. Ok? Bom, então eu gostaria de mostrar algumas coisas. E eu quero começar, inclusive, pelo Daniel Rups, já que eu falei dele. Né? Este é um dos volumes da coleção de 10 volumes do Daniel Rups sobre a história da igreja. Este é o volume onde ele fala da Inquisição. O volume 3, a igreja das catedrais, das cruzadas. Então, aqui, o Daniel Rups fala da Inquisição. Quem foi Daniel Rups? Um historiador francês, que morreu mais ou menos em 1956, que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras. Está escrito aqui, ó, da Academia Francesa de Letras. Tá? Por esta obra de 10 volumes, esse é um volume, esse é o 3, da história da igreja. Ok? Então não foi qualquer historiadorzinho que eu fui buscar para escrever essa obra, não. Pode ter certeza. Como pesquisador que eu fui 35 anos, eu estou me acostumei a entrar nas grandes bibliotecas, né, e fazer pesquisa profunda. Ok? Bom, um outro livro que eu gostaria de mostrar é o Joana d'Arc. Um capítulo do livro é sobre Joana d'Arc. Aquela francesinha, eu vou fazer um programa sobre ela. Esse livro, Grandes Traduções, do Marc Twain, né? Esse livro é um dos livros clássicos de Joana d'Arc. Nós temos um outro livro fantástico sobre Joana d'Arc. Esse eu recomendo às pessoas que leiam. É de uma historiadora francesa, Regine Pernot. Um livro extraordinário. Joana d'Arc, a mulher forte. Regine Pernot, ela diz que não existe um processo tão bem conservado na história do que o processo que Joana d'Arc sofreu e acabou sendo queimada viva, não é? E aí ela mostra o absurdo que foi e como a coisa foi feita à revelia da igreja. À revelia da igreja. Ela conta essa história. Joana d'Arc, a mulher forte. Então, essas 2 obras mostram isso aí. Bom, quem estuda Inquisição vai notar o seguinte. Você vai encontrar livros que sentam o pau na igreja e você vai encontrar livros que defendem a igreja e que procuram mostrar os erros que houve, mas dentro de uma realidade mais clara. Bom, um deles é este livro,
do Dr. Bernardino. Está aí com você, Ricardo? Ou está aqui comigo? Aí. Primeira... Bom, daqui a pouco eu mostro o Dr. Bernardino. Está na primeira coluna. O livro dele aqui. É um livro que ataca pesadamente a igreja em relação à Inquisição. É um livro que foi escrito nos Estados Unidos recentemente, A Inquisição. É de Michel Begent e Richard Lay. Este aqui senta o pau na igreja até não poder mais. A gente tem que estudar os dois lados, gente. A gente tem que estudar o que ataca, o que coloca a coisa de uma outra forma, para você te fazer uma síntese. Agora, este livro aqui, ele diz uma coisa impressionante. Ele diz, esse livro, Inimigo da Igreja, ele diz que na Revolução Francesa, de 1789, a Revolução Francesa matou 17 mil sacerdotes da Igreja Católica. A França tinha 50 mil sacerdotes. Em menos de 10 anos da Revolução Francesa, 17 mil sacerdotes foram decapitados na guilhotina da Revolução Francesa e 34 mil religiosos. Então, o que a Revolução Francesa fez em 10 anos foi muito mais morte do que a igreja fez em 6 séculos de Inquisição. Um inimigo da igreja diz isso. Entenderam? Porque nós temos que entender que muita gente que morreu na Inquisição não morreu pela mão da igreja. Morreu pela mão dos governantes civis. Essa história é que a gente vai ter que contar aqui de maneira muito devagar. Então, esse aqui é um outro livro. Bom, vou acompanhar um pouco nos slides, que os slides vão mostrando. Mostra aí para nós, Ué. Então, reparem que o nome que foi dado ao Tribunal da Inquisição foi dado o nome pelo Papa Gregório XI, 1231, de Tribunal da Santa Inquisição. Gente, não foi por cinismo que o Papa colocou esse santa aí dentro, não. A intenção era reta. A intenção era manter o povo no estado de santidade. Por isso o Papa chamou o tribunal de Tribunal da Santa Inquisição. Que depois passou a ser chamado de Santo Ofício e que depois passou a ser chamado da atual Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, que continua. Então nós podemos dizer que o Tribunal da Santa Inquisição existe ainda hoje. Só que, claro, com a evolução do tempo as coisas foram mudando. Cada época tem as suas características, cada época tem os seus conceitos. Não é? Quem já viveu 50 anos, 60 anos, se você olhar quando você era menino, com 10 anos de idade, você vai ver que mulher não usava calça comprida. Eu nunca vi minha mãe de calça comprida. Minha avó, muito menos. Entende? Hoje, é coisa comum qualquer mulher usar calça comprida. Mas naquele tempo, 50 anos atrás, se uma mulher usasse calça comprida, era taxada de prostituta. Por mais decente que a calça fosse. Por quê? Porque o contexto era outro. Agora vocês entendam, num contexto de 50 anos, há uma mudança tão grande dessa, agora você imagina num contexto de 1000 anos. Então a maior dificuldade do historiador, qual é? É ele voltar no tempo. Voltar na mentalidade. Essa é a maior dificuldade. Agora é o grande crime que se comete contra a Igreja Católica. Querer pegar os fatos de 1200 e querer julgar com a mentalidade do ano 2000. Vocês entenderam? Aí, meu amigo, você faz um julgamento injusto. Então, esse voltar no tempo, entrar na mentalidade, na cultura, na moral do tempo e analisar os assuntos ali dentro, esta é a maior dificuldade do historiador. Porque vocês sabem que existe a história e existe a historiografia. Qual é a diferença entre as duas coisas? História é aquilo que aconteceu. A historiografia é a escrita da história, ou seja, a maneira com que o sujeito escreveu a história. E aí ele pode colocar a ideologia dele, ele pode colocar o ranço que ele tem contra a igreja, ou ele pode colocar o amor que ele tem à igreja, entenderam?
Então, nós não podemos parar na historiografia, a gente tem que descer na história. Essa é a maior dificuldade. Entendeu? Bom, mas vamos lá. Roda aí, ó. Billmeyer e Tuchler, História da Igreja em 3 volumes da edição Paulinas. Esta obra é muito boa. Eu trouxe um dos volumes do Billmeyer para mostrar. É esse aqui. São 3 volumes de História da Igreja. Esse aqui é um deles. Eu estou mostrando porque é uma obra em português. Embora o original não seja português. Ok? O original, se não me engano, é alemão. Mas traduzido em português, são 3 volumes. Esse aqui na minha mão é o volume 3. Excelente coleção de História da Igreja. Ok? Que trata profundamente da Inquisição. Uma das obras que eu usei bastante. Bom, outra obra, pode ir rodando aí, Bernard José, A Inquisição, História de uma Instituição Controvertida. Essa eu não trouxe, porque está emprestada, mas eu tenho comigo. É da da editora Vozes, de 1959, do padre José Bernardo, um jesuíta, escreveu uma obra muito boa. Não trouxe ela hoje aqui. Bom, Dom Estevão Bittencourt, eu usei mais de 30 artigos das revistas do Dom Estevão Bittencourt. Não trouxe também porque é muita coisa. Tá? Crowley, Curso de Instrução Religiosa, é um livro antigo, de 1914, mas que tem um capítulo muito bom sobre a Inquisição. Eu estou colocando essa referência aqui pelo seguinte, porque quando eu passar os slides, hoje, na semana que vem, na outra, quando eu colocar alguma citação, eu vou colocar o autor. E o autor está nessas referências bibliográficas, entenderam? Por isso que eu estou mostrando as referências antes. Para ver o peso do trabalho. Tá? Vamos lá. Carnes Yearly, O Cristianismo através dos Séculos. É esta obra aqui. O Cristianismo através dos Séculos. Né? É uma obra antiga, de 1950, que foi republicada agora no Brasil, não é? O Cristianismo através dos Séculos, que é um volume só, e que tem aqui uma referência que ajuda a entender alguns aspectos da Inquisição. É outra obra interessante. O que mais? João Bernardino Gonzaga, essa obra é muito boa. É um magistrado que escreveu a Inquisição em seu mundo, a Inquisição no contexto principalmente jurídico do seu tempo. Porque o tribunal da Inquisição, gente, foi um tribunal de direito da época. Entende? Foi um tribunal, como um tribunal qualquer, só que era um tribunal religioso da época. E o João Bernardino, deixa eu pegar aqui o livro dele que eu quero... está aqui. A Inquisição em seu mundo. O João Bernardino é um professor, né, catedrático, um magistrado, formado em Direito, que fez uma pesquisa profunda sobre a Inquisição, enfocando o lado do direito da época, que era o direito romano, que estava em vigência no século XII e século XIII. Então, especialmente para o pessoal da área do direito, eu recomendo muito essa obra. Tá? Ok, outra referência boa, bom, esse é o livro do Vaticano, do simpósio, Le Inquisitione, Atti dei Simposio Internazionali, Città del Vaticano, de 29 a 31 de outubro de 2000, né? O professor Agostino Borromeu, que foi o coordenador do simpósio, é o documento do Vaticano. São 780 páginas, que tem aquelas 30 conferências que eu falei dos professores, historiadores que foram convidados ao Vaticano. A dificuldade dessa obra é que as palestras estão na língua original dos conferencistas, não foi traduzido. Então tem palestras em francês, em português, em inglês, espanhol, graças a Deus não tem em alemão. Né? Então eu consegui ler o resto, pelo menos, né? dá pelo menos para ler. Se tivesse em alemão, seria muito difícil. Não tem nada em alemão, graças a Deus. Não que eu tenha nada contra o alemão, não é que eu não sei alemão, não sei nada de alemão. Né? Não sei falar francês, não sei falar italiano, não sei falar francês, mas sei ler, consigo ler. Com o dicionário na mão, consigo ler. Ok? Bom, Henry Kamen, A Inquisição na Espanha. Esse é um livro muito importante, porque a Inquisição na Espanha é um dos capítulos importantes da Inquisição. Então, aqui esse livro da Inquisição, Henry Kamen,
ele trata exclusivamente da Inquisição na Espanha, que foi um problema sério. Nós tivemos ali o caso do dominicano, né, Tomás de Torquemada, que é o caso que mais se levanta de quem quer atacar a igreja. Então, o livro do Henri Kamer ajuda a compreender profundamente a Inquisição na Alemanha, na Espanha. Ok? Olha, esses livros, gente, são os livros que apenas eu tenho na minha casa, da minha bibliografia, da minha biblioteca. Tem muito mais coisas nas bibliotecas, entenderam? Bom, Legoff, o Jacques Legoff é uma sumidade. Jacques Legoff é o maior historiador da Idade Média, dizem os entendidos. Legoff tem mais de 10 livros que a gente pode usar quando estuda a Idade Média. Um deles é esse aqui, para um novo, volta um pouquinho, Em Busca da Idade Média, Civilização Brasileira, a civilização brasileira, pode passar. Outro não, tem que voltar. 2 vídeos muito bons sobre a Inquisição. Já vou até começando por aqui. Bom, um deles é um vídeo da BBC de Londres, né, do professor Henri Kamer, que é o autor desse livro que eu mostrei aqui semana passada, Inquisição na Espanha. Eu gostaria muito que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa assistissem esse vídeo. O vídeo é esse daqui, BBC, né? O link é esse, http://pud.im/Inquisição. Fácil de você. O professor Henri Kamer falando da Inquisição na Espanha. Mais ou menos o que tem nesse livro dele e mais coisa. O título é O Mito da Inquisição Espanhola. Aí ele começa a dizer um monte de mentiras que se falam sobre a Inquisição Espanhola. Ok? E um outro vídeo muito bom sobre a Inquisição é esse www.jornadacristã.org. 2 vídeos que vale a pena você assistir. Você que está acompanhando esse nosso... Tem muito mais, tá? Tem muito mais. Eu selecionei esses 2 que eu achei assim mais claros, mais fáceis das pessoas entenderem. Ok, eu gostaria de começar, sabe, Ricardo, mostrando aqui esse documento que eu não pude trazer semana passada, porque ele estava emprestado. O Le Inquisitione. O que é esse Le Inquisitione? Um documento muito importante, 780 páginas, que foi o quê? Foi o resultado do simpósio sobre Inquisição que o Papa João Paulo II mandou fazer no Vaticano em 1998, onde o Papa convidou 30 maiores historiadores do mundo, independente de religião, raça, credo ou ideologia. Abriu o arquivo secreto do Vaticano sobre a Inquisição, entregou na mão dele e disse: eu quero a verdade. Porque o Papa queria pedir perdão no ano 2000, né, pelos pecados dos filhos da igreja, e pediu esse perdão. E aqui estão todas as atas desse simpósio. São 30 conferências realizadas por 30 pesquisadores. Eu trouxe de Roma, né? E aqui tem, inclusive, eu gostaria que um dos câmaras mostrasse a relação dos historiadores que fizeram as conferências. Qualquer professor de história deve conhecer muito esses nomes, porque são conhecidos internacionalmente. Eu estou mostrando porque é o documento mais atualizado sobre Inquisição que existe. O professor Agostino Borromeu, da Universidade La Sapienza, da Itália, que coordenou esse simpósio, ele diz aqui, na introdução, que este documento hoje é usado como fonte de consulta dos pesquisadores, dos historiadores. Claro, você tem os 30 maiores historiadores, 30 conferências sobre a Inquisição. Então a Inquisição foi desdobrada. Eu vou ler alguma coisa para vocês perceberem a profundidade. Eu estou colocando isso porque o que eu vou mostrar para vocês, no programa de hoje, nos programas subsequentes, tem muito que eu tirei daqui. Ok? Então, vou dizer os nomes de alguns professores, para que os historiadores, estudantes de história, os universitários, acadêmicos, né? Então, temos aqui Agostino Borromeu,
que foi o coordenador, é professor da La Sapienza, na Itália. Georges Cotier, né, fez uma conferência, Grado Giovanni Merlo, Le origini delle Inquisizione medievale. Aqui tem, as conferências estão na língua original, aqui não tem nada traduzido em português. As conferências estão em espanhol, francês, italiano, inglês, graças a Deus não tem nada em alemão. Então, dá para a gente ler quase tudo. Grado Giovanni Merlo, Le origini dell'Inquisizione medievale, Jean-Louis Biget, L'Inquisition em Languedoc, que foi a Inquisição mais pesada na França. Lorenzo Paoli, Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale. Arturo Bernal Palacios, El Estatuto Jurídico de la Inquisición. Jaime Contreras, Los Orígenes de la Inquisición desde el Problema Converso. Jean-Pierre Dedier, L'Inquisition et la Peuple en Espagne. Francisco Bettencourt, L'Inquisition em Portugal. Charles Amiel, L'Inquisition de Goa. René Millar Carvalho, e aí vai. Fermina Álvares Alonso, Silvana Seidel Menck, Augustino Borromeu, Andrea Delcaux, Adriano Garuti, Alastair Duque, Emond Diffie, Bruno Neve, Bernard Vissin, 30 grandes pesquisadores, historiadores sobre a Inquisição. Eu estou colocando porque, e quero colocar essas fontes de consulta, porque aconteceu uma coisa interessante, sabe, Ricardo, esses dias comigo. Um dos alunos de uma universidade de Brasília, não é a UNB, é uma universidade particular, fez o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, sobre o direito na Idade Média. E ele colocou algumas coisas sobre a Inquisição, claro. Você acabou de ler o livro do doutor, né, João Bernardino Gonzaga, Inquisição no Seu Mundo. E ele colocou vários dados que eu mandei para ele. Esse aluno pediu que eu orientasse nesse aspecto. Eu orientei. O professor dele, diante do material que ele colocou no TCC dele, o professor abandonou a orientação do aluno, porque disse, eu não concordo com o que você está colocando aí. Mas, professor, mas as fontes científicas estão aqui. Ah, mas eu não concordo por quê? Porque eu não concordo. Quer dizer, é uma atitude complicada, né, Ricardo? Porque se tem as fontes, entende? Então, anticientífica. Sabe, eu sou pesquisador na área de física, trabalhei 35 anos na área de física e matemática, com doutorado e pós-doutorado. Eu sei que a pesquisa séria é aquela pesquisa que você treina as fontes de consulta, as fontes. Se você coloca a fonte aqui, ninguém pode dizer que não é histórico, que não é científico. Aí entra a questão ideológica. Eu não concordo. Peraí, mas eu não concordo é uma coisa, a ciência é outra. Então, eu quero tomar bastante cuidado aqui nesse programa. Quero colocar, cada slide que eu passar aqui, eu quero colocar a referência, porque não tem nada meu. Eu não sei nada de história, eu sou físico. Meu doutorado em física foi em ondas nas estrelas. A influência de uma blast wave, uma explosão de uma estrela, na presença de um campo magnético. Não tem nada de teologia. Embora seja Deus quem fez as estrelas e tudo isso, né? Mas eu sei ler. Eu sei fazer uma monografia, eu sei estudar. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, você tem alguma coisa aí que quer colocar? É isso aí, vamos então aí entrar no estudo sobre Inquisição. A semana passada a gente fez só uma avant-première, né? Uma primeira apresentação. Hoje a gente vai começar a estudar devagarzinho o estudo. Quero lembrar que nesse livro aqui, para entender a Inquisição, você tem esse material aí. Então quem quiser estudar devagar, com calma, ler, não é? Aí, nesse livro tem, e aqui, nesse outro, uma história que não é contada também, eu coloco alguma coisa, tá? Vamos lá. Eu vou começar com uma citação de um grande arcebispo americano, Fulton Sheen. Esse homem ficou famoso, já morreu. Esse homem disse o seguinte, veja que frase bem feita. Olha, Ricardo, ele diz assim, talvez não haja nos Estados Unidos 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica. Talvez não haja 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica nos Estados Unidos, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõe o que seja a Igreja Católica. Estão entendendo? Quer dizer,
Quem conhece a Igreja Católica a fundo, ele diz, talvez não tenha 100 pessoas que odeiem. Agora, aqueles que suponham que seja a igreja, ou seja, por uma visão falsa da igreja, aí tem milhões que odeiam a igreja. Gente, é um arcebispo famosíssimo. Fulton Sheen tem muitos livros, era um homem extraordinário. Eu tenho vários livros dele em casa. É uma lição para nós. Que lição? Temos que ensinar para as pessoas o que de fato é a igreja. Quando a pessoa conhece a igreja, de fato, a história da igreja, a pessoa deixa de odiar a igreja. Porque a igreja é mãe, é mestra. Entende? Então, eu quero começar com essa frase do Fulton Sheen, que eu acho muito importante. Pode passar. Bom, para entender a Inquisição, é preciso entender o seguinte, que ela foi um tribunal que existiu durante 600 anos. Começou por volta de 1231 e ela só foi extinta em 1814. Então são 6 séculos. Na brincadeira você estudar 600 anos de história de uma instituição. Então os historiadores normalmente dividem a Inquisição em 3 partes. A Inquisição medieval, né? Especialmente motivada contra as heresias catra e valdense, nos séculos 12 e 13, e contra falsos misticismos também no século 14 e 15. Essa heresia catra, nós vamos falar sobre ela, foi a heresia que fez com que a Inquisição acontecesse na Europa lá por volta do século 11, 12, 13. Uma heresia terrível, tremenda, que sacudiu a Europa e fez com que a Inquisição acontecesse. Bom, depois nós temos a segunda Inquisição, ou uma outra sequência dela, pode passar aí para nós, que é a Inquisição Romana, que aconteceu um pouco para frente, que ficou chamada de Santo Ofício, instituída em 1542 pelo Papa Paulo III. Aí já lá no século XVI, essa Inquisição teve por objetivo principalmente a causa do protestantismo e outras heresias. Por quê? Porque vocês sabem que o protestantismo começou na Alemanha. Lutero, 1517, em Wittenberg. Tomou quase que toda a Alemanha inteira, migrou para a Inglaterra, para os Países Baixos, Bélgica, Holanda, tal, pegou uma parte da França com os huguenotes, a Suíça com os calvinistas, também na França, e começou a penetrar na Itália, o berço do cristianismo. E aí começaram, inclusive, padres, até bispos, se tornarem protestantes. Aí a igreja, o Papa instaurou a Inquisição na Itália, exatamente para coibir a heresia. A Inquisição foi sempre para coibir a heresia praticada pelos católicos. A Inquisição não se incomodava com pessoas de outras religiões. Então foi a segunda etapa. Depois, a terceira etapa da Inquisição, a Inquisição espanhola, que aconteceu aí no século XV até o século XVII, que é uma Inquisição que nós queremos tratar à parte. Inclusive esse livro que eu mostrei aqui, do Dr. Henry Kamen, que eu recomendei o vídeo dele, né? Ele fala dessa Inquisição. E olha, gente, é impressionante o que esse homem aqui fala. Logo que você começa a ler o livro, ele, por exemplo, aqui mesmo, né? Na contracapa, ele diz assim, Kamen não assume posições radicais. Para muita gente constituirão surpresa as constatações do autor. Primeiro, de que os tribunais da Inquisição eram, em regra, clementes, e mais ainda se comparados aos tribunais seculares. Os tribunais da Inquisição eram muito mais clementes do que os tribunais civis. De que a Inquisição não inventou torturas especiais e aquelas que mais frequentemente usavam. Né? Terceiro, de que, embora segregado dos demais, o suspeito ou acusado detido pela Inquisição era razoavelmente bem tratado, em cela aquecida, limpa e iluminada. De que, embora não houvesse limite de idade para a detenção ou a tortura, era raro que tais penas fossem administradas a velhos. Bom, então, é uma visão completamente diferente do que eu ouvi quando eu era estudante universitário. Quando eu fui estudante universitário, o que eu ouvi era que a Inquisição foi o fim do mundo. Mas eu perguntava assim, mas meu Deus, por que os santos não foram contra a Inquisição? Por que houve santos inquisidores? Alguma coisa está errada nessa história que estão contando para mim. Aí eu fui estudar.
Quando eu fui estudar, eu vi que é completamente diferente do que ensinaram para mim. É aquilo que o Fulton Sheen disse. Por que muito jovem tem ódio da igreja? Porque aprendeu uma história da igreja errada. Houve muita propaganda anticatólica nos séculos XVI, século XV, século depois XVIII, XIX, com os iluministas, racionalistas. Então, a igreja sempre foi colocada como uma megera do mundo, como hoje também. Hoje também. A igreja é colocada como uma megera hoje da sociedade, porque é aquela chata que não aceita o aborto, não aceita a eutanásia, não aceita o casamento gay, não aceita a pílula, não aceita a camisinha. Ô chata que é essa igreja, apaga essa luz que fica incomodando a gente. Sempre foi assim. Por quê? Porque a igreja sempre denunciou o pecado. E o pecado grita quando você acende a luz em cima dele. Então tem que apagar essa igreja, tem que apagar essa chata, essa megera. Vocês entenderam? Então sempre houve, ao longo da história, isso não sou eu que digo, não. Eu gostaria que vocês lessem, não acreditem no que eu estou falando, não leiam. Eu gostaria que vocês lessem a conclusão desse livro, que o Kamen fala aqui, ó. Eu estava até lendo aqui. O Kamen, por exemplo, ele diz assim: há pouca justificativa para considerar o tribunal da Inquisição simplesmente como instrumento de fanática intolerância. E aí ele conta aqui, né, as propagandas, a lenda da Inquisição espanhola, que matou não sei quantas bruxas. Quem é Daniel Hopes? Eu vou usar muito também esse homem nos nossos slides. Daniel Hopes foi o homem que escreveu a melhor história da igreja, historiador francês. Escreveu em 10 grossos volumes a história da igreja. Posso dizer a vocês que eu já li todos, quando eu fui escrever esses livros aí. Daniel Hopes, ele ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras em 1950 e pouco, por causa dessa obra. E depois se tornou, inclusive, membro da Academia Francesa de Letras. Não era padre nem bispo, era leigo, historiador francês. Ok? Então, ele diz o seguinte, coloca aí para nós. A Inquisição, sempre que aparecer entre aspas, é a citação de alguém. A Inquisição, mesmo tomada nos seus piores aspectos, nem se compara com os regimes totalitários modernos. As suas prisões não atingem o número dos campos de concentração e as suas fogueiras são largamente ultrapassadas pelas câmaras de gás. Quer dizer, em outras palavras, o homem moderno tem a mão muito mais suja de sangue do que o homem da Idade Média. A citação está ali, Daniel Hopes, volume 3 dessa coleção, na página 612. Se você quiser, vá conferir. Não acredita em mim, vá conferir. Vamos em frente. Agostinho Borromeu, que foi o coordenador do simpósio do Vaticano, professor da Universidade La Sapienza da Itália, o Agostinho Borromeu diz o seguinte, né, historiador e professor da Universidade La Sapienza, presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos, ele diz o seguinte: hoje em dia, os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou para atacar a igreja. Já não usam mais a Inquisição, por quê? Porque a visão agora é outra. Já se tem uma visão muito mais clara. Diferentemente do que antes sucedia, o debate se encaminhou para um ambiente histórico com estatísticas sérias. Vocês vão ver, gente, que os números que o simpósio do Vaticano apresentou é completamente diferente dessa loucura que se fala aí fora da Inquisição. Mas nós vamos ver as fontes bem documentadinhas. Está aí, atas do simpósio do Vaticano. Quando eu falar em atas do simpósio do Vaticano, é esse documento aqui que eu já mostrei para vocês. Tá? Bom, vamos lá. O Papa João Paulo II, no ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Ele não pediu perdão pelos pecados da igreja. A igreja não tem pecado. É dogma de fé que a igreja é santa. O credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Santa não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da igreja. O Papa pediu perdão. Porque houve pecado dos filhos da igreja, não só na Inquisição. O Papa não fala nem da Inquisição. O Papa fala dos pecados dos filhos da igreja ao longo da história. Olha, gente, o ano passado, ou esse ano, nós fizemos aqui uma série de programas sobre os concílios ecumênicos. E eu falei a vocês que no século X, 5, 6 papas foram assassinados
Por quem? Por gente da igreja, por filhos da igreja, por aquelas famílias importantes de Roma, os Borgia da Espanha, os Médici de Roma, os Colonna, não sei o que queriam ter os seus filhos papas, os seus filhos cardeais, os seus filhos arcebispos, se matavam entre si. Os imperadores, os reis, os príncipes que disputavam o papado. Então era um tal de envenenar papa, matar papa. Os pecados dos filhos da igreja. A igreja nunca escondeu isso. Então o Papa pediu perdão. Vamos ver o que o Papa disse. O Papa disse o seguinte: assim, quando o segundo milênio já se encaminha para o seu fim, o ano 2000, não é? É justo que a igreja assuma com maior consciência o peso do pecado dos seus filhos. Pecado dos seus filhos. Recordando todas aquelas circunstâncias em que eles se afastaram do Espírito de Cristo e do seu Evangelho. Se afastaram do Espírito de Cristo. Então, houve leigos, padres, bispos, reis, príncipes, católicos, que se afastaram do Evangelho e cometeram coisas erradas. Oferecendo ao mundo, em vez do testemunho de uma vida inspirada nos valores da fé, o espetáculo de modos de pensar e de agir, que eram verdadeiras formas de antitestemunho e de escândalo. Está aí, na Tertio Millennio Adveniente, número 33, o Papa fez esse pedido de perdão ao mundo dos pecados dos filhos. Repare que o Papa não falou em Inquisição. O Papa pediu perdão de modo geral. Houve pecado dos filhos da igreja desde o primeiro século até hoje. Porque a igreja a igreja é divina, mas é formada de homens pecadores. Por que o Cristo instituiu a confissão? Porque todos nós somos pecadores. É claro que os filhos da igreja têm pecado. Então o Papa pediu perdão por esses pecados. Antecedentes e causas. Bom, para a gente entender a Inquisição, gente, nós precisamos entender, primeiro, os seus antecedentes e as suas causas. Vamos lembrar, então, do seguinte. A Inquisição começou em 1200, mais ou menos, foi até 1800. Esses 600 anos. Vamos guardar esse quadro aqui. Por que começou em 1800? Bom, primeiro de tudo, é preciso entender uma coisa que eu já falei aqui, eu preciso repetir. Que se formou na Europa, nesses 600 anos, não de 1200 para frente, mas de 1200 para trás, ou seja, mais ou menos do ano 500 até o ano 1100, se formou a chamada cristandade. O que era essa cristandade? A cristandade, assim, a Europa se tornou um monobloco cristão, onde não havia nada que não fosse cristão. Por que isso? Isso tem razões históricas. Porque vocês sabem que lá no ano 476, quando o Império Romano desabou na mão dos bárbaros, né, o Ostrogodo Odoacro, que derrubou o último imperador romano, Rômulo, né, os bárbaros invadiram todo o Império Romano, toda a Europa de hoje, e estraçalharam a Europa. A Europa se transformou em um mosaico de povos bárbaros. Eles se degladiando entre si, o Império Romano caiu, ficou só o Império Romano do Oriente. E a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Não sobrou nada para ninguém, mas a igreja ficou de pé. Por quê? Porque a igreja tinha os papas, a igreja tinha os bispos, a igreja tinha os mosteiros, que eram fortíssimos. Entende? Então a igreja começou a trabalhar aquela massa bárbara terrível e foi evangelizando aquele povo. A partir, já contei essa história, que no ano 500, logo depois de 24 anos, o primeiro rei bárbaro se converteu. O rei Clovis, que era casado com Clotilde, se converteu, e isso na Gália, na antiga Gália, que hoje é a França. E Clovis foi o primeiro rei franco que se tornou cristão, foi batizado pelo bispo São Remígio na catedral de Reims, na França, e deu o primeiro impulso de evangelização entre os bárbaros, porque os francos eram os bárbaros mais fortes que havia no conjunto todo de bárbaros. Havia os visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, hunos, era uma multidão de bárbaros, mas os mais fortes ali no coração da Europa, ali da França, eram os francos. E São Remígio conseguiu converter, né,
o nosso amigo Clóvis. E naquele tempo era assim, a religião do rei era a religião do povo, não se discutia. Não se discutia, porque o rei era considerado alguém meio que como que descido do céu, escolhido por Deus. Então Clóvis batizou, no mesmo dia que ele foi batizado, ele batizou 3.000 francos. No mesmo dia que ele foi batizado. Era assim, naquele tempo. Bom, e a evangelização da igreja foi se expandindo no meio dos bárbaros. Os visigodos da Espanha foram convertidos. O rei Recaredo, bárbaro visigodo da Espanha, se converteu. Lá na Inglaterra, alguns bárbaros já foram sendo convertidos por São Columbano, por São Patrício e outros santos da igreja, né? Enfim, em toda a Europa Central, na França, na Itália, na Alemanha, os grandes santos da igreja, como por exemplo São Leão Magno, São Gregório Magno, São Basílio Magno, São Gregório de Nice, etc. Aqueles gigantes da igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo, eles foram convertendo os bárbaros, até que nós chegamos, com 600 anos de evangelização, de uma única instituição que ficou de pé e que salvou o Ocidente, se estabeleceu em toda a Europa, porque a cristandade. Não tinha nada que não fosse cristão. Toda a vida girava em torno da igreja. Eu já disse a vocês que o sino da igreja comandava tudo. Era a hora de acordar, a hora de dormir, a hora do almoço, a hora de ir para o trabalho, a hora de voltar do trabalho, a hora da missa. Cada toque de sino tinha um significado. Como no quartel, por exemplo, o corneteiro, né? Quem já foi militar, sabe? O corneteiro ele tem um toque diferente para cada coisa. Reunião de oficiais é um toque, rancho é outro toque, dormir é outro toque, acordar alvorada é outro toque. E todo mundo no quartel sabe, só de escutar o toque. É hora do rancho, hora do almoço, é hora da reunião, é hora da ordem unida, é hora da ginástica, tudo assim. A igreja tinha isso no sino. Por que os sinos ficavam a 80 metros de altura nos chamados campanários? Campanário, campana, em latim quer dizer sino. Porque naquele tempo não tinha rádio, TV, internet e alto-falante. Então o sino comandava tudo. Entenderam? Então, formou-se a cristandade. Respirava-se a fé. O importante era a alma, era a vida eterna, não era o corpo. Então é nesse contexto que vai nascer a questão da Inquisição. O livro que você lê. E é bom falar, professor, que o tema de hoje vai ser bastante interessante, né? Nós vamos estar discorrendo um pouquinho sobre Inquisição. Com certeza você tem muitas dúvidas. O programa a gente faz junto. Manda pergunta, o professor esclarece. E isso que é a dinâmica e a interatividade do programa. Então, convido você. Participe, não me deixe aqui sozinho, não. Vamos fazer esse programa juntos. Verdade. Vamos começar, Ricardo, esse programa. Muita gente me escreve perguntando o que é Inquisição e etc. É um assunto difícil, é um assunto polêmico, que nós queremos, então, tratar bem devagar. Bem devagar. Eu escrevi um livro sobre a Inquisição, aqui, esse livro, né? Para entender a Inquisição. Um livro de tamanho grande, com mais ou menos 300 páginas, mais de 300 páginas. Então é um assunto, assim, delicado, não é um assunto para a gente dominar com rapidez, nem com facilidade. Eu quero mostrar uma boa bibliografia sobre o assunto, né? E nós vamos devagarinho entender um pouco do que foi a Inquisição. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que é o principal ponto em que muita gente que não gosta da igreja pega para atacar a igreja. Qualquer coisa que você fala da igreja, mas e a Inquisição? Mas e a Inquisição? E aqueles milhões de bruxas que a igreja pôs na fogueira? Como é que é essa história? Vamos explicar essa história e ver que não foi nada disso, né? Houve os erros, sim. O Papa João Paulo II até pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja no ano 2000. Parece que o Papa Bento também pediu perdão, né? Hoje, novamente, no discurso do Papa para a jornada em Assis, que o Papa hoje esteve em Assis o dia inteiro, né? Na jornada com o tema Peregrinos da Verdade, Peregrinos da Paz, que reuniu uma série de líderes religiosos, diversas religiões, inclusive o agnóstico estava lá dizendo. Estava lá presente. Ele falou hoje, professor, olha, como cristão, quero dizer neste momento, é verdade na história que também a igreja se recorreu à violência em nome da fé cristã. Reconhecemos-los cheio de vergonha, mas sem sombra de dúvida,
tratou-se de um uso abusivo da fé cristã, em contraste evidente com a sua verdadeira natureza. Tá aí. E o Papa João Paulo II já tinha feito A mesma coisa. Hoje a ele mesma recusa. coisa por ocasião do jubileu do ano 2000. Ora, a gente tem que entender uma coisa, já como um pano de fundo. A igreja foi instituída por Cristo para salvar o mundo. A igreja é divina, a cabeça é o Cristo, a alma é o Espírito Santo, mas é formada de homens e mulheres, pecadores. Então, o Cristo prometeu à igreja infalibilidade, mas não prometeu impecabilidade. Estão entendendo? Então, houve papas pecadores. Eu já falei para vocês aqui, nós já passamos aqui, no século X, 5 papas foram assassinados. E assassinados por quem? Por gente de dentro da igreja. Aquelas lutas pelas famílias poderosas que queriam ter os seus filhos como Papa, os imperadores que queriam impor o Papa, porque o Papa era a autoridade da época, não é? Então a igreja, mas Deus quis que através dessas vicissitudes humanas, da nossa miséria humana, Deus quis que a igreja dele caminhasse. Como dizia Dom Estevão Bittencourt Ricardo. Dom Estevão dizia assim, o ouro da igreja, né? Esse ouro que a gente carrega na aliança aqui, passou muitas vezes por mãos sujas, mas ele continua ouro. Você dá uma lavadinha nele, ele volta a brilhar. Entende? Então, a igreja muitas vezes, muitos filhos da igreja pecaram, papas, bispos, padres, leigos, nós todos. Mas, apesar de tudo isso, a igreja vai embora. Ela não para por causa disso. Entende? Então, o Papa Leão XIII disse, a igreja não tem medo da verdade. E o Papa Leão XIII abriu o arquivo secreto do Vaticano para todos os historiadores, a igreja não tem medo da verdade. Pronto. O que os filhos dela fizeram de errado, ela vai pedir perdão. Agora, não se pode exagerar também. Quando eu trago aqui o tema da Inquisição, eu quero fazer um pouco daquilo que o Papa João Paulo II fez antes dele pedir perdão. No ano de 1998, 2 anos antes do ano 2000, o Papa João Paulo II decidiu que ele ia pedir perdão para o mundo pelos pecados dos filhos da igreja. O que ele fez? Ele mandou fazer no Vaticano um simpósio sobre Inquisição. E o que o Papa fez? Ele mandou convidar os maiores historiadores do mundo, independente de religião, nação, raça ou ideologia. Convidou 30 grandes historiadores. Esses historiadores se reuniram no Vaticano, sob a presidência, né, do professor Borromeu, que é professor da Universidade La Sapienza da Itália. E esses 30 pesquisadores fizeram 30 conferências, cada um na sua língua, português, francês, inglês, espanhol, etc. Né? E foram publicadas as atas, 780 páginas. Eu comprei isso lá em Roma, e eu usei, foi o texto básico para eu escrever isso daqui. Eu não trouxe hoje esse compêndio do Vaticano, chamado Le Inquisitione, eu vou trazer a semana que vem, porque tem uma pessoa que está usando, que eu emprestei, 780 páginas, que é o documento mais atual de toda a história sobre a Inquisição. Porque o Papa chamou os maiores historiadores do mundo, e entregou todos os documentos da igreja, da época da Inquisição, e disse, eu quero a verdade. E vocês vão ver que o que surgiu no simpósio do Vaticano, em 1998, sobre a Inquisição, é muitíssimo diferente do que se apresentam hoje nas universidades. Dito pelos historiadores que não são da igreja. Bom, eu coloquei muito dessas conclusões nesse meu livro, mas eu quero mostrar alguma coisa aqui. Nós vamos gastar aí umas 3 quintas-feiras sobre esse assunto, para caminhar bem devagar, e a gente poder ver isso aí, né, com toda a clareza. A igreja não tem medo da verdade, mas é preciso que a verdade seja conhecida, e não ela seja deformada.
para atacar a igreja além daquilo que é justo. Muito bem, o livro aqui, para entender a Inquisição, tem tudo isso e muito mais do que eu estou tratando aqui nessas nossas aulas, para entender a Inquisição. Aqui eu trato da Inquisição, eu já falei na semana passada que a Inquisição tem pelo menos 3 etapas ou 3 dimensões. A Inquisição que começou na França, principalmente no século XII, XIII, depois a Inquisição na Itália, por volta do século XVI, e a Inquisição espanhola também século XVI. Ok? Então aqui eu trato dessas 3 etapas, vamos dizer, da Inquisição, porque a Inquisição foi um processo que demorou 600 anos, não é? E também trato de alguns casos particulares, como o caso de Galileu Galilei, o caso de Joana d'Arc, o caso de Savonarola, Giordano Bruno, outros casos assim que foram mais específicos na Inquisição. Este livro, A Inquisição em Seu Mundo, é um livro muito bom, de um magistrado brasileiro, porque ele trata do direito na época da Inquisição, na Idade Média. Então a gente entende por que na Inquisição, naquela época, haviam as penas que foram aplicadas. Sobre a Inquisição na Itália, ou melhor, na Espanha, esse excelente livro do Henri Kamen, em português, que é um tratado sobre a Inquisição na Espanha. E desmente muita mentira. Eu tenho certeza que você, quem sabe, ouviu na universidade. Eu não quero que você acredite em mim, não. Eu quero que você acredite nos autores. E aqui, a nossa Bíblia de Inquisição. Eu já mostrei semana passada, e quero mostrar de novo. Esse documento são as atas do simpósio sobre Inquisição, que o Papa João Paulo II mandou realizar no Vaticano, em 1998. E o Papa chamou 30 dos maiores historiadores do mundo, independente de religião, nação, crença ou ideologia. O Papa disse para o cardeal que coordenou: eu quero os maiores historiadores do mundo. Abriu o arquivo do Vaticano sobre a Inquisição, o arquivo secreto, e disse: eu quero a verdade, porque eu quero pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Pediu. Agora, o que está aqui, gente, é completamente diferente que muita coisa que a gente ouve nas universidades, nos colégios. Então, eu queria que você lesse alguma coisa. Bom, esse livro que eu escrevi, para entender a Inquisição, eu tirei muita coisa daqui. Por quê? Porque este é o documento mais atual sobre a Inquisição que existe hoje. Não sou quem digo, não, são os historiadores. Ninguém tem um tratado sobre a Inquisição de 800 páginas. Olha, aqui estão as conferências no original, na língua original, inglês, francês, espanhol, italiano, ok? Graças a Deus, já disse, não tem nada em alemão, senão não daria para ler, né? Mas o resto que está aqui dá para a gente ler, com o dicionário dá para ler e dá para entender. Entende? Então, aqui quem quer ir você que é historiador, você que é professor de história, procura conhecer L'Inquisizione, né? Não é caro, comprei lá na Praça de São Pedro, na livraria do Vaticano, da Basílica de São Pedro, né? Paguei negócio de mais ou menos 40 euros. É uma enciclopédia sobre a Inquisição. É disso aqui que eu vou tratar aqui no nosso programa hoje e outras vezes, tá bem? Olha, eu quero voltar rapidamente no final da aula passada, porque isso aqui é muito importante. Os antecedentes da Inquisição, o clima da época, né? Para a gente poder entender essa história toda. Então, primeiro, a fé era o maior tesouro da Idade Média e movia a Idade Média. Tudo girava em torno da fé. E da fé católica, porque, como eu expliquei, a Inquisição começou em 1231. 600 anos antes, ou mais, desde os anos 500, a igreja moldou a civilização ocidental. Por quê? Com a queda do Império Romano, não ficou uma instituição de pé, a não ser a Igreja Católica. Então a igreja salvou o Ocidente e transformou aquele mosaico de povos bárbaros no que ficou sendo chamado de cristandade. Tudo era cristão. Nada era fora da cristandade. Okay? Então era o clima, né, da Inquisição. 2, então todo o regime político, social estava alicerçado sobre a fé, as instituições,
apoiavam-se nos artigos do Credo. Daniel Hopes, volume 3. Daniel Hopes, aquele historiador que eu disse a vocês, de História da Igreja, francês, que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, quando escreveu a História da Igreja em 10 volumes. Cada volume com mais ou menos 1000 páginas. Né? Existe em português hoje, da editora Quadrante. Ok. Então lá o Daniel Hopes coloca isso. As heresias cátaras que motivaram a Inquisição abalavam as estruturas das nações. E o herege era visto como um revolucionário e assim tratado. Um herege, naquele clima de cristandade, era visto como um revolucionário. E uma coisa que, né, o doutor João Bernardino lembra é que na Inquisição, como valia o direito romano, a heresia era tratada como um crime contra o Estado, não só contra a Igreja. Porque o Estado era cristão, estão entendendo? Então, por exemplo, o pecado não era visto só como um pecado, o pecado era visto como uma afronta também social. Não havia essa separação que tem hoje de igreja e Estado. Ok? Bom, essa heresia cátara, é preciso entender bem essa heresia cátara, porque ela foi o estopim da Inquisição. Quem são esses cátaros? Os cátaros eram os seguidores de uma heresia que penetrou na igreja no século, a partir do século X, mais ou menos. Eram aqueles gnósticos que acreditavam no seguinte, que no mundo havia 2 deuses. Um Deus do bem e um Deus do mal. Pronto, a heresia já começa aí, porque não pode existir 2 deuses. Não tem lógica. Né? Mas para eles, 2 deuses. O Deus bom e o Deus mau. O Deus mau seria aquele Deus lá do Antigo Testamento. E o Deus bom foi aquele que criou todas as coisas espirituais. E o Deus mau criou todas as coisas materiais. Então tudo que é material não presta. É a teoria gnóstica dos cátaros. Então para eles, o corpo é mau. Então o corpo não presta. Então eles eram favoráveis ao suicídio. Eram contra o casamento. São Paulo já combate isso nas cartas deles. São Paulo fala aqueles que são contra o casamento. Os cátaros assassinavam uma mulher grávida, porque para eles uma mulher grávida estava com o fruto do mal na barriga. Muitas vezes matavam uma mulher grávida apunhalada no ventre. É claro que uma heresia dessa abalou as estruturas cristãs do século XII, século X, século XI. 200 anos antes, quero que vocês notem bem isso, 200 anos antes, o Papa Gregório IX estabeleceu o Tribunal da Santa Inquisição para julgar as heresias. 200 anos antes, os reis já colocavam esses cátaros na fogueira há muito tempo. Como nós vamos ver aqui com os dados, né, dos historiadores. Bem, vamos em frente. Então, a heresia era considerada crime de lesa majestade divina, muito pior do que o crime de lesa majestade do rei. Né? Depois, atacar a religião estabelecida era atacar a ordem pública e a paz social. Era o clima, né, a mentalidade, o costume da Idade Média. Pode passar. A falta contra Deus era punida pela lei civil. A lei civil. Né? Temia-se o castigo de Deus. Então, a mentalidade era essa. Quem peca, ele ofende a Deus. Se o Estado não o punir, Deus vai punir o Estado. Vocês entenderam? A mentalidade era essa. Então, o Estado punia a heresia. Bom, a ingerência dos reis foi uma coisa que complicou muito a história da Inquisição. Depois nós vamos ver com um pouco mais de detalhe. Então, temos o caso dos Templários, o caso de Joana d'Arc, o caso da Inquisição na Espanha e em Portugal. Os reis usaram da Inquisição, abusaram da Inquisição, muitas vezes usaram da Inquisição para fazer coisas que a igreja não autorizou e não autorizaria. Por exemplo, a morte de Joana d'Arc foi um absurdo, na fogueira. Por quê? Porque a Inquisição na Inglaterra, com o apoio de um rei, de um bispo francês chamado Pierre Cauchon, que era da Universidade de Paris, facilitou a morte de Joana d'Arc, por razões políticas. Os casos dos templários que foram queimados na fogueira, idem. O Vaticano provou ano passado, numa pesquisa profunda nos arquivos do Vaticano, que os templários não foram hereges. Né? Foram mortos pela Inquisição na França, porque o rei Filipe IV o Belo
queria acabar com os templários e ficar com a riqueza deles. Então usou a Inquisição como pretexto. Na Espanha, o seu rei, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, usaram a Inquisição contra os mouros, contra os muçulmanos, que não tinham nada a ver com a Inquisição, porque a Inquisição era para julgar cristãos hereges. O rei usou da Inquisição contra judeus e contra muçulmanos, que não tinha nada a ver com o espírito original da Inquisição. Mas há uma história que também a gente tem que entender devagar. Quem quiser ir a fundo nisso, leia o livro do Henry Kamen, A Inquisição na Espanha. É um dos livros que trata só da Inquisição na Espanha. Ok. Depois, uma coisa que complicou e que fez acontecer essas heresias todas na Idade Média, e que por isso deu margem à Inquisição, foi a questão dos pecados dos filhos da igreja, que o Papa João Paulo II pediu perdão no ano 2000. Que pecado? A simonia. O que era a simonia? Compra de cargos religiosos. Você comprava para ser bispo, comprava para... Existia? Existia. Infelizmente. Era o que se chamava de... outros pecados, que é o nicolaísmo, a corrupção, impostos pesados, concubinato do clero, luxo e riqueza, muitas vezes, de cardeais, assassinatos que havia no interior da igreja. A igreja nunca escondeu essas coisas. Qualquer livro de história da igreja que você pegar, Daniel Hope, se você pegar, né, o Bill Maher, qualquer livro, o Martin, conta os pecados dos filhos da igreja. Pecado de papas, pecado de bispos, pecado de cardeais. Vocês sabem que todos os grandes heréis eram bispos? Quem que não sabe que Nestório era bispo? Quem que não sabe que Macedônio, a heresia contra o Espírito Santo, era bispo? Pelágio era um grande padre. Ário era um grande padre. Todas as grandes heresias, Lutero era doutor em teologia, monge beneditino. Todos os pecados nasceram dentro dos próprios filhos da igreja. A igreja nunca escondeu isso. Agora, o que aconteceu nessa época aí? Não é? Por causa desses pecados também dos filhos da igreja, muita gente boa ficou revoltada. E aí aconteceu aquilo que eu já expliquei aqui, que eu torno a explicar. Aquela história da criança e da água suja na bacia, né? Ao invés de jogar fora a água suja e segurar a criança, joga fora a água suja e a criança. Qual é o problema? Ao invés de atacar os pecados dos filhos da igreja, ataca a igreja. Ou seja, ao invés de jogar fora a água suja da criança que tomou banho, tira a criança e fica com a criança, não, joga tudo fora a criança, quer dizer, joga fora a igreja. Então, as heresias cátaras quiseram criar uma anti-igreja, destruindo a igreja católica. Destruindo os sacramentos, destruindo os mandamentos, destruindo a hierarquia, destruindo tudo. Evidentemente, criou-se um embate, um confronto violento. Foi quando o Papa foi quase que obrigado pelos reis, pelo povo, a instituir um tribunal que julgasse quem era herege dentro dos cristãos. Quem não era cristão não tinha nada a ver com a igreja, com a Inquisição. Mas quem era batizado naquele tempo era uma profissão seríssima. Se você não vivesse como cristão, realmente você era julgado pela igreja. Eu já vi, inclusive, a Inquisição episcopal, que não matava ninguém, não punha ninguém na cadeia, né? Mas repreendia com penas espirituais, de penitências, de peregrinações, de jejuns, de esmolas, entende? Para a pessoa se converter. Ok. A investidura leiga. O que era a investidura leiga? Bom, aí é a pior coisa que aconteceu na história da igreja nessa época. Investidura leiga. Reis queriam nomear os cardeais, queriam nomear os bispos. E nomeavam. Porque eles tinham poder, tinham influências. Né? Então, a investidura leiga foi uma coisa terrível, que acabou gerando dentro da igreja maus padres, maus bispos, e que tudo isso deu margem também à revolta de muita gente boa, de onde surgiu, né, quase que uma anti-igreja na Idade Média contra a igreja. Então é nesse contexto, nesses antecedentes que vai surgir a Inquisição. Vamos em frente. Desordem social provocada pelos bárbaros
também foi outro problema muito sério. Que bárbaros são eles? Vocês sabem que lá no século V, IV, os bárbaros invadiram Roma, derrubaram o Império Romano. Mas, no século X, nós tivemos uma segunda invasão bárbara na Europa, que agitou tremendamente a Europa. Principalmente os vikings descidos ali da Noruega, da Escandinávia, do norte. Os húngaros magiares, que vieram do Oriente, e eram bárbaros mesmo, juntando com as invasões dos muçulmanos. Sabe que o islamismo começou no século VII com Maomé, e que varreu grande parte do Ocidente, né? Os muçulmanos tomaram até Constantinopla em 1453. Então, a Europa ficou agitadíssima por volta do século X, XI, com essa segunda invasão de bárbaros. É o que nós estamos sinalizando aqui. Bom, eu vou colocar aqui agora, não se assustem, um pensamento de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, que é dessa época. São Tomás de Aquino é do século XIII. Vejam o que disse São Tomás de Aquino nessa época. Está lá, vamos projetar aí. É muito mais grave corromper a fé, que é a vida da alma, do que falsificar a moeda, que é um meio de prover a vida temporal. Nota que São Tomás de Aquino está dizendo, é muito mais grave a heresia, ou seja, falsificar a fé. Por quê? Porque na mentalidade leva a alma para o inferno. Então, muito mais grave falsificar a fé do que falsificar a moeda. Bom, pois os falsificadores de moedas e outros malfeitores são, a bom direito, condenados à morte pelos príncipes seculares. Quem falsificava a moeda, pena de morte. Ok? Era assim. Com muito mais razão, os hereges, desde que sejam comprovados tais, podem não somente ser excomungados, expulsos da igreja, né? Mas também, em toda justiça, ser condenados à morte. São Tomás de Aquino. Eu sei que muita gente fica assustado com o pensamento desse São Tomás de Aquino, santo doutor da igreja, mas era a mentalidade da época que os santos aceitavam. Porque se falsificar a moeda vai para a pena de morte, e falsificar a fé que leva a pessoa para o inferno. Era a mentalidade unânime da época, vocês entendem? Por isso que aquele herege impenitente, chamado de herege contumaz, que não aceitava o perdão, não aceitava voltar atrás, a igreja não o matava, mas a igreja entregava para o braço secular, ou seja, para o Estado. E o Estado o punia, muitas vezes com prisão, outras vezes com, retirada dos bens, outras vezes serviço nas galés e às vezes até a pena de morte. Bom, está aí na Suma Teológica a referência de São Tomás de Aquino. Eu quero lembrar que essa posição que eu coloquei de São Tomás de Aquino, não é uma posição lá do ano 1200. E que não era só de São Tomás de Aquino, era a mentalidade da época, era a cultura da época, dos santos da época, não só de São Tomás de Aquino. Ok? Isto, evidentemente, foi algo que norteou também a mentalidade. Passa para nós aí, Ellen, os slides seguintes, por favor. Bom, uma outra causa que motivou a Inquisição, que já falei, os cátaros, né? Heresia fanática e revolucionária, como eu já expliquei. Pode passar. O objetivo era destruir a igreja, que eles chamavam de sinagoga de Satanás, e a substituir por uma outra igreja. Ora, evidentemente, gente, isso não ia ficar sem resposta, né? No tempo da Idade Média. Rejeitavam a tradição cristã, os cátaros, né? Rejeitavam a moral católica, rejeitavam os dogmas, e condenavam todos os membros do clero indistintamente. E provocavam depredações. Claro, vocês acreditavam que o Deus do mal era o autor das coisas materiais, vamos depredar as coisas materiais. Porque é do Deus do mal. Então você tinha, por exemplo, queimas de fazendas, de plantações, porque era do mal. Vocês entendem? Isto provocou uma convulsão social.
os reis começaram a pegar os líderes cátaros, e que muitas vezes eram gente importante, e começaram a puni-los severamente, inclusive com pena de fogueira. 200 anos antes da igreja entrar na Inquisição. Ok? Vamos em frente. Bom, ali, como já disse, assassinavam mulheres grávidas, praticavam suicídio, que era chamada de endura, porque o corpo é mau. Se o corpo é mau, é uma vitória eu me livrar desse corpo. Todas as vezes, um cátaro desse, quando ele era cristão, e por isso era considerado herege, e ele era julgado pelo tribunal da Inquisição, ele preferia morrer, entende? Na mão do Estado, do que abrir mão da sua heresia. Porque para eles o morrer, né, tipo assassinado ou pelo suicídio, era uma forma de libertação do espírito desse corpo. Porque o que está por trás de tudo isso, é preciso entender dessa heresia, é o seguinte: o que é o homem dentro da visão gnóstica dos caras? O homem é um espírito bom, que fez alguma coisa errada, e que por castigo está preso na matéria que é má. Esse é o espírito gnosticismo. Então é preciso libertar esse espírito bom dessa matéria que é má. Algo que a igreja nunca aceitou. A igreja sempre olhou o corpo do homem como algo bom. Sempre. A igreja nunca, pelo contrário, a igreja sempre considerou o corpo humano como templo do Espírito Santo. Por isso a igreja quer que o corpo seja respeitado, seja sepultado com carinho, porque foi templo daquela alma, templo do Espírito Santo. Mas na heresia gnóstica não. Era algo mal. Entende? Isso convulsionou toda a Idade Média nesses aspectos de heresia. Bom, no final do século XI, a heresia estava prestes a ocupar o Ocidente inteiro. Veja, não foi uma heresiazinha localizada assim, não. Olha o que diz os historiadores. No final do século XI, portanto, lá por volta do ano 1100, né? A heresia estava prestes a ocupar os... Criou-se o clima de guerra de religião. Por que guerra de religião? Uma anti-igreja querendo derrubar uma igreja que durante 600 anos construiu uma civilização. É claro que isso vai gerar um confronto tremendo. Bem, vamos em frente. Os cátaros já tinham seus dogmas, estavam organizados como uma anti-igreja. Vamos. O historiador protestante Henri Seleia, eu gosto de colocar porque é um historiador protestante, foi um dos homens que mais estudou a Inquisição, americano. Ele era um homem rico, que ele gastou dinheiro, gastou sua fortuna estudando profundamente a Inquisição e se tornou uma referência para muitos sobre a Inquisição. O que esse homem diz? Né? Protestante, não é católico. Essa era a crença cuja rápida difusão encheu a igreja de um terror plenamente justificado. Que crença? A heresia cátara, que ele está falando. Ok? Se o catarismo, a heresia cátara, se tornasse dominante, ou pelo menos igual ao catolicismo, não há dúvida de que sua influência teria sido desastrosa. Bom, eu não tenho a obra do Leia, mas eu tirei essa citação do livro Bernard, na página 110, que eu cito aqui na referência dessa obra minha sobre a Inquisição. Ok? Então, vocês estão vendo que um autor protestante que estudou profundamente a Inquisição coloca. Se o catarismo tivesse vencido nesse confronto, seria desastroso para o Ocidente. Bom, ele continua. Por mais horror que nos possam inspirar os meios empregados para combatê-la, por mais piedade que devemos sentir por aqueles que morreram vítimas de suas convicções, reconhecendo sem hesitar que, nas circunstâncias, a causa da ortodoxia era a da civilização e do progresso. A causa da ortodoxia, ou seja, da fé correta, era a causa da civilização e do progresso. O que o Leia quer dizer com isso? Que se o catarismo vencesse, quem ia perder é a civilização e o progresso. Vamos em frente. A enciclopédia iluminista francesa, de 1750,
65, atesta o exagero nos ataques à Inquisição. O que foi essa enciclopédia iluminista da Revolução Francesa? Aquela enciclopédia anticatólica, que promoveu praticamente a Revolução Francesa, que foi lá elaborada pelos iluministas do século XVIII, Diderot, Rousseau, Voltaire e companhia limitada. No entanto, esses inimigos viscerais da igreja, como por exemplo o seu Voltaire, olha o que eles escreveram na enciclopédia iluminista. Sem dúvida, imputaram-se a um tribunal tão justamente detestado excessos de horrores que ele nem sempre cometeu. Quer dizer, uma propaganda contra a Inquisição criou uma série de horrores que esse tribunal nem sempre cometeu. Vamos. É incorreto se levantar contra a Inquisição por fatos duvidosos e mais ainda procurar na mentira o meio de torná-la odiosa. Aí, vejam, são documentos muito importantes porque não foram escritos por católicos. Ao contrário, por inimigos da igreja. Todo mundo que estudou um pouco de história da Revolução Francesa sabe que essa enciclopédia iluminista, né, famosíssima, de Diderot e etc., é uma enciclopédia realmente que não tinha nada de cristão. Bom, Cesare-Canto, famoso Cesare-Canto, que é um dos expoentes do direito na Itália, né, ele coloca lá o seguinte: historiador, autor da história universal. Não, minto, Cesare-Canto não é de direito, é historiador. Escreveu a História Universal em 72 volumes. Era uma referência em história. O que esse homem escreveu? Vamos ver. O Tribunal da Inquisição pode ser considerado como um verdadeiro progresso. Verdadeiro progresso. Vamos entender por quê. Porque se substituía as matanças mais ou menos gerais e os tribunais sem direito de graça, sem direito de defesa. Esse tribunal admoestava por 2 vezes antes de empreender qualquer devassa e ordenava a prisão só de hereges, obstinados e relapsos. Quem são hereges, obstinados e relapsos? Aqueles que não voltavam atrás na heresia. Preferiam morrer do que se arrepender. Aceitava o arrependimento e contentava-se com castigos morais. Ele está falando da Inquisição. O Tribunal da Inquisição da Igreja aceitava o arrependimento e outras coisas. O que lhe permitiu salvar muitas pessoas que os tribunais ordinários teriam condenado. Está aí a referência, de hoje eu tirei essa citação do Cesare-Canto. Gente, antes da Igreja estabelecer o Tribunal da Santa Inquisição, o povo e os governantes matavam gente de montão na fogueira, esses caras. A igreja entrou com o tribunal para pelo menos julgar, para parar com a justiça feita com as próprias mãos. Vocês sabem como é que é um povo quando está alucinado? Ninguém segura. Então o que o Cesare-Canto está dizendo? Por que foi um avanço? Gente, só me escreveu História Universal em 72 volumes. Ele diz que, na época, o Tribunal da Inquisição foi um progresso porque livrou muita gente da morte. Gente que na mão do povo, na mão dos príncipes, na mão dos imperadores iam morrer na fogueira. Bom, vamos em frente. O Dicionário de Teologia Católica, bom, esse é católico, alguém pode dizer assim, bom, esse não vale porque esse é católico, mas dá um testemunho. Esse dicionário que é francês diz assim: em vista do caráter antissocial dos cátaros e outros sectários, devemos reconhecer que a causa da ortodoxia não era outra senão a da civilização e do progresso. O dicionário católico copia, na verdade, o que aquele historiador protestante, o César Leia, o Charles Leia, já tinha dito. Se o catarismo se tornasse igual ao catolicismo, os efeitos teriam sido desastrosos. Claro. Se o ascetismo que professavam se tornasse universal, devia levar à extinção da raça humana. Claro. Se eram contra o casamento, eram contra a gravidez. Se isso vingasse, acabava a raça humana. É lógico, um raciocínio lógico.
que o dicionário católico francês colocou, copiando aquilo que o historiador protestante Charles Leyer já tinha dito na obra dele. Né? Eles consideravam pecado qualquer esforço de melhoramento material, o que teria paralisado completamente o progresso da sociedade. Entenderam? Então, é preciso entender que a coisa foi muito grave em termos de confronto. Vamos. Uma outra causa, não havia a tolerância religiosa de hoje. A outra causa que nós precisamos compreender na Idade Média. Na Idade Média não tinha tolerância religiosa. O que quer dizer isto? Para dar um exemplo. Quando houve a Reforma Protestante, por que houve guerras tremendas entre católicos e protestantes? As chamadas guerras de religião. Por exemplo, a Guerra dos 30 anos na Europa, o que foi? A guerra de religião, católica e protestante. Porque não havia tolerância religiosa. A mentalidade era essa, a religião do rei é a religião do povo, não se discute. Não entra aqui com outra religião que você vai ser afastado. Então os protestantes eram intransigentes com os católicos intransigentes com os protestantes, porque não havia a mentalidade que existe hoje. Hoje existe essa mentalidade, eu respeito a sua religião, você respeita a minha, vamos ser amigos. Não é? Mas não havia essa mentalidade. Então, vejam o que o Calvino protestante dizia. Calvino foi um dos desdobradores da reforma. Vejam o que o Calvino dizia. A humanidade, daqueles que querem poupar os heréticos, é mais cruel porque para poupar o lobo, lhe deixam as ovelhas como presa. Então, olha o que o Calvino está dizendo. Né? Aqueles que querem poupar o herege, é terrível, por quê? Porque ele está poupando o lobo, então o lobo vai comer as ovelhas. Vocês entendem a mentalidade? Então tem que pegar o herege, tem que acabar com ele. Veja, era a mentalidade. Eu não quero aqui, eu quero que os amigos, irmãos protestantes que estejam assistindo esse programa, essas citações que eu colocar de protestante, não é para atacar os protestantes, é para mostrar uma realidade da época passada. O que eu quero mostrar é que os protestantes tinham a mesma cultura e mentalidade que os cristãos. Quando nós fizemos aqui o estudo sobre Galileu Galilei, eu mostrei que muito depois da igreja ter aceito Galileu Galilei, e muito depois da igreja já ter aceito que realmente as teses de Galileu estavam certas, os protestantes ainda não aceitavam. Ainda consideravam heresia. Quer dizer, então, era um modo de pensar errado da época que atingia todo mundo. Então, não é porque a Inquisição, a coisa também foi a mesma mentalidade. Bom, aí está apenas a referência, que é do Giacomo Martina, da obra dele, que eu tirei essa citação. E o Giacomo Martina é uma obra recente da história da igreja, escrita na Itália. Não? Uma referência recente, na página 160. Bom, se houver liberdade de religião, olha a citação de novo desta época dos protestantes. Se houver liberdade de religião e de culto, o súdito terá então a liberdade de seguir esta ou aquela seita. Bom, se há liberdade de pregar o erro, os súditos estarão no caminho da perdição. Veja a mentalidade. Não se pode dar liberdade de pregar o erro. Por isso, senão, as ovelhas dos súditos vão entrar pelo caminho da perdição. A intolerância religiosa hoje contra os cristãos. Vejam, naquele tempo não tinha a tolerância religiosa, mas hoje a intolerância religiosa continua. Eu coloco isso. Né? Por exemplo, a revista Isto É, não é a revista católica, né? Nessa reportagem aí, cristãos são mais perseguidos. Revista Isto É, de 14 de outubro de 2011. Agora, aqui, mês passado. O que a revista Isto É trouxe? Vamos, mostra aí. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. 70 milhões de cristãos foram mortos até hoje por causa da sua fé. O que é isso? Intransigência religiosa. Desse total, 45 milhões somente no século XX. No século XX foram mortos 45 milhões de cristãos. Como é que o século XX vai levantar o dedo contra a Inquisição? Jamais. Tá? Não tem moral nenhuma.
Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. São 105 cristãos mortos por ano no mundo hoje. Faça a conta. Faça a conta, você vai ver que vai dar 5 cristãos mortos por minuto. E vai falar de Inquisição lá atrás. De cada 10 perseguidos nos países islâmicos, 7 são cristãos. Gente, isso saiu na revista Isto É, o mês passado. É só pegar a revista e conferir. Isso chama-se intransigência religiosa. Se hoje, no ano 2011, existe intransigência religiosa, agora vocês imaginem 800 anos atrás, como é que não seria? Entendeu? Para entender o clima do passado, a gente tem que fazer esses contrastes. Bom, desde 1945, 10 milhões de cristãos imigraram por causa das perseguições. Tiveram que mudar de país por causa da perseguição. Desde 1945, 10 milhões. Está aí, fonte. Né? A fonte que a revista Isto É tirou esses dados. A fonte é essa. Conferência, os bons serão martirizados, as perseguições aos cristãos no século XXI e World Christian Trend. Está aí a referência de onde a revista Isto É tirou esses dados. Eu estou apenas transcrevendo. Pode passar. Bom, um 10º ponto é a questão da justiça da Idade Média, que era uma justiça bruta. É preciso entender por que na Idade Média acontecia essas coisas mais pesadas. Primeiro é preciso entender que na Idade Média não havia polícias, não havia identidade, não havia endereço. Ninguém tinha uma carteirinha de identidade, como hoje. Ninguém tinha um SIC, um RG. As casas não tinham número, as ruas não tinham nome. Então, o que acontecia? Quando não tinha polícia, tinha o exército do rei, mas não tinha a polícia, né, militar. Tinha o que seria equivalente hoje ao exército, mas não a polícia civil, a polícia militar. Então, o que acontecia? Você cometia um crime e ele não era pego. Ele sumia, vazava, acabou. Então, na Idade Média, quando se pegava um criminoso, a pena era pesadérrima. Para servir de exemplo. Vou contar um caso simples para vocês. Tem um livro do Jacques Le Goff, sobre a vida de São Luís IX, rei da França, onde o Jacques Le Goff conta a seguinte história, que 3 garotos invadiram uma propriedade de um senhor feudal, né, para, parece que caçar raposa, não sei o quê, e o senhor feudal prendeu os 3 garotos. Sabe qual foi a pena? Forca para os 3. Os 3 foram enforcados, porque invadiram o território do senhor feudal para caçar raposa. Entenderam? Por quê? Para servir de exemplo. Então, o direito na Idade Média, seguiu o direito romano, que era um direito centralizador, que tinha essa característica. É difícil pegar o criminoso. Quando se pega, se pune exemplarmente. Ok? É isso que eu quis colocar aqui. Você quer dizer alguma coisa, Ricardo? Você que estudou um pouco do direito aí na Idade Média? Tudo bem, então vamos em frente aí. Depois, a punição então era exemplar. A pena de morte era algo comum. Entende? Na cultura da época. E a tortura era extremamente comum. Vamos em frente. O sofrimento era grande. Era outra coisa outro contexto da Idade Média que nós temos que entender. Na Idade Média havia muita peste. Porque, claro, gente, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório que tem hoje, não tinha cirurgia, não tinha anestesia. Né? Quando o sujeito tinha uma flecha que perfurava e quebrava, aquilo era cortado a frio para tirar. Okay? Você sabe que a anestesia só foi descoberta em 1800 e pouco. Então, o sofrimento naquele tempo era muito grande. Vocês sabem que, por exemplo, a peste bubônica que deu em 1348 matou 1/3 da população da Europa. De cada 3 pessoas, uma morreu. A Europa tinha 100 milhões de habitantes, ficou reduzida a mais ou menos 60 e poucos milhões de habitantes, porque 1/3 morreu na peste bubônica. Então era um povo acostumadíssimo com o sofrimento, um povo que não se assustava com pena de morte, porque convivia com a morte, convivia com a fome. Não se tinha uma agricultura como hoje.
quando era um tempo de, por exemplo, muito inverno ou muita chuva, se perdia os mantimentos, não se conseguia. Então, tinha aquelas pestes, aquelas fomes tremendas que as pessoas dos campos vinham para as cidades e roubavam e assaltavam e praticavam muitas vezes coisas pesadas. E as doenças? Então, esse também é um clima que a gente não pode esquecer que aconteceu aí nesse passado. Vamos em frente. Daniel Hopes, o grande historiador da igreja francês que ganhou, né? Eu quero citar bem isso, porque vou repetir várias passagens dele aqui. Escreveu em 10 volumes a história da igreja. O Daniel Hopes diz assim: foi a opinião pública que exigiu com muita frequência das autoridades um castigo exemplar para os culpados. Veja o que o historiador está dizendo. Foi a opinião pública, o povo, que exigiu das autoridades mão pesada contra os culpados. Vai. Chegando às vezes até a substituí-la nessa tarefa, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Ok. O historiador Belorca é um outro historiador famoso, também protestante, estudou a Inquisição. Belorca diz o seguinte: os príncipes, os reis, os imperadores e o povo em massa procederam à execução dos hereges que consideravam como o maior perigo. Vejam de novo o que o Belorca, historiador protestante, está dizendo. Os príncipes, os reis, os imperadores e o povo, em massa, procederam à execução dos hereges que consideravam como o maior perigo. Então não está escrito ali igreja, não está escrito padres e bispos, príncipes, reis e o imperador. Puniam os hereges, muito antes da igreja estabelecer o Tribunal da Santa Inquisição. Vamos lá. No ano 300, bom, então agora aqui eu faço uma retrospectiva de como é que os castigos começaram a ser aplicados aos hereges. No ano 300, a primeira vez que um herege cátaro é colocado no fogo. Ano 300, na época do Império Romano. Olha aqui. O imperador pagão Diocleciano, que foi imperador de 284 a 305, foi o último perseguidor, inclusive, dos cristãos, e foi o pior de todos, né? Mandou para a fogueira hereges maniqueus. Esses hereges maniqueus são hereges cátaros, hereges gnósticos, como os que ressurgiram no século X, no século XI. Ok? No ano 385, ainda na época do Império Romano, a morte do herege espanhol Prisciliano pelo imperador Máximo, que já era cristão, provocou uma revolta dos bispos da época. Pode passar. A primeira sentença de morte para um caso de heresia pela autoridade civil. Foi o imperador, não pela igreja. A igreja, os bispos da época, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Martinho de Tours, foram conversar com o imperador, porque o imperador já era cristão, e foram chamar a atenção dele pelo crime do Prisciliano espanhol. Tá? Pode passar. Recebeu, então, forte oposição dos bispos São Martinho de Tours, da França, São Jerônimo, italiano, Santo Ambrósio de Milão, e outros bispos que repreenderam o imperador pela morte do herege Prisciliano, né? Foi condenado à morte por heresia daquele tempo. Não foi a mão da igreja. Bom, vamos em frente. Quando é que começa a pena de morte na fogueira? Então agora eu quero que vocês prestem bem atenção nas datas. A Inquisição católica, a Inquisição cristã, foi instituída em 1231 pelo Papa Gregório IX. Guardem isso. Um tribunal oficial que julgava quem era herege e quem não era herege. 1231. O herege impenitente, o chamado relapso, que não se convertia de forma alguma, ele era entregue ao Estado. O Estado o punia. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a heresia era considerada um crime civil.
Ok? Bom, 1022, o rei Roberto da França, chamado o Piedoso, rei da França, colocou na fogueira 14 chefes dos cátaros na cidade de Orleans, na França. Olha o ano, 1022, ou seja, 200 anos antes do Tribunal da Santa Inquisição da Igreja ser instituído. Esse rei, né, o Piedoso, era cristão, se dizia cristão. Colocou 14 chefes, líderes cátaros na fogueira. Por quê? Por causa da convulsão social que eles já provocavam na França. Entenderam? Continuemos. 1051, um pouquinho para frente. O imperador Henrique III, em Goslar, enforcou vários hereges na Alemanha. Aí já era o imperador alemão. Veja, no ano de 1051. Praticamente 200 anos ainda antes da Inquisição. Ok? Bom, mais um slide só para a gente fazer o intervalo. 1077, um herege foi queimado numa cabana antes do julgamento do bispo de Cambrai. Cambrai é na França. Esse episódio foi o seguinte: o bispo foi entregue ao bispo um sujeito cátaro como herege. O bispo quis julgá-lo. Deixou preso na prisão episcopal que havia. Era a Inquisição Episcopal. E o bispo foi numa cidade vizinha conversar com um outro bispo. Como é que ele devia tratar esse caso? Quando ele voltou, o povo tinha arrancado o herege da cadeia e tinha colocado fogo dentro de uma choupana, porque considerou que o bispo estava sendo mole demais. O povo. Vejam a data, 1077, muito antes da Inquisição começar, que foi 1231. Já estamos no quarto bloco da nossa Escola da Fé. Não sei se você está entendendo, você que está em casa, esse assunto difícil, que é a Inquisição. Mas por que nós estamos tratando desse assunto? Porque, não sei se você se lembra, no programa passado, eu passei aquela citação daquele grande bispo americano, Fulton Sheen. O que o Fulton Sheen dizia? Ele disse assim: eu acho que nos Estados Unidos deve ter talvez uma centena de pessoas que odeiem a igreja. Uma centena, 100 pessoas. Mas há milhões de pessoas que odeiam a igreja por aquilo que pensam errado da igreja. O que o Fulton Sheen quis dizer? Que quem conhece a igreja a fundo, talvez tenha umas 100 pessoas que odeiam a igreja. Agora, muita gente que mal informada sobre a igreja, né? Aí são milhões que odeiam a igreja. Então, o que nós queremos neste programa? Não é isentar os filhos da igreja de erros, não. Porque se o Papa pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, houve. Mas nós queremos que se entenda também exatamente o que aconteceu dentro do contexto da época. Porque, gente, o maior perigo... Eu já estava lendo um livro essa semana da Regine Pernod. A Regine Pernod é uma historiadora francesa extraordinária, que escreveu muitos livros. A Regine Pernod diz assim: o maior erro que um historiador pode cometer, Ricardo, bonito isso, se ele não voltar no contexto da época, ao invés dele ser historiador, ele se torna juiz. Porque o historiador, ele não tem que julgar nada. O historiador, ele tem que relatar o que aconteceu. A verdade. Vocês entendem? Mas para ele entender o que aconteceu, ele tem que voltar na mentalidade da época, no contexto político, social, econômico, religioso, financeiro. Porque senão ele faz um retrato errado da realidade da época. E aí ele começa a tirar julgamento errado. Então a Regine Pernod diz assim: ele deixa de ser historiador, passa a ser juiz, passa a ser acusador. Aí ele desvirtua completamente a história e faz uma historiografia deformada. Muito bem. Vamos em frente. 1120, então estamos caminhando, hein? Não se esqueça que a Inquisição começou em 1231. 1120, o povo queimou os hereges presos em Soissons, na Espanha, antes do julgamento também de um bispo. 1120. Esses dados, gente, estão nos livros de história que tratam da Inquisição. Pode passar. 1144, o povo levou à fogueira alguns cátaros presos antes que o bispo Adalberto II, em Liège, na França, tentasse convertê-los. O bispo quis converter os cátaros, os hereges.
o povo arrancou da mão do bispo e colocou na fogueira. Vocês estão entendendo? Por isso que o Celeia protestante diz que a Inquisição salvou muita gente. Por quê? Porque a Inquisição impediu de acontecer isso. Era julgado, pelo menos a pessoa era julgada, não era essa loucura que era antes. Bom, muitas vezes a autoridade da igreja salvou pessoas de serem queimadas vivas sem ao menos serem julgadas. Está aí. Vamos. No ano de 1200, Felipe Augusto, famosíssimo Felipe Augusto, rei da França, mandou para a fogueira 8 cátaros em Troyes, um em Nevers em 1201, vários em Braine-sur-Vesle em 1204 e muitos em Paris, entre eles sacerdotes, clérigos, leigos e mulheres cristãos que tinham se tornado cátaros. Vocês entenderam? Então o rei, não é bispo nem papa, o rei francês, ok? Colocou na fogueira. Então vocês estão vendo que muito antes da Inquisição, o tribunal da Inquisição ser instituído, muita gente já estava sendo morta na fogueira. 1224, não começou. Bom, aí nós já estamos pertinho da Inquisição, que começou em 1231. 1224, o imperador alemão, aqui foi um ponto marcante. Porque o imperador Frederico II alemão, ele decretou a pena de morte para os hereges, e o fogo era a pena segundo o direito antigo. Então, quem decretou que o herege devia morrer e morrer na fogueira foi o imperador Frederico II. Então, os historiadores dizem, o que aconteceu de pior na época não foi determinação da igreja, foi do imperador Frederico II. Isso podem ver nos livros de história que você vai encontrar. Não foi a igreja que criou a pena de fogueira. Então, 1231, Gregório, está errado aqui, não é Gregório XI, desculpa, é Gregório IX, não é Gregório XI, é Gregório IX, instituiu, então, o Tribunal da Santa Inquisição. Pode passar. Papas e concílios protestaram contra os abusos. Há vários relatos de papas e de concílios contestando contra os abusos que houve, tá? E aí eu quero colocar essa citação do Daniel Hopes, o francês da Academia Francesa de Letras, da grande história da igreja. Daniel Hopes diz o seguinte: não foi a igreja que inaugurou a repressão da heresia por meio da violência. Gente, notem bem, volume 3, na página 605, 606, você que é estudante de história, por favor, a maior obra, esse homem ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, não é padre, é leigo, historiador. Esse homem diz isso, não foi a igreja que inaugurou a repressão da heresia por meio da violência, não foi a igreja, foi o senhor Frederico II. Vamos em frente. Continua Daniel Hopes falando, se a considerou em todos os tempos como um crime de lesa majestade divina. Em frente. A igreja nunca pediu a aplicação dessas penas severas que castigavam toda a lesa majestade do direito imperial romano. Então, o direito imperial romano, que era o direito adotado na época, pelo senhor Frederico II, colocava na fogueira. Daniel Hopes está dizendo isso. Né? A igreja nunca exigiu isso. Ok? Bom, no decurso dos 3 primeiros séculos, recorreu apenas à persuasão e às punições espirituais. Era o quê? Penitência, jejum, peregrinações, penitências espirituais. Tá? Passa. Foram os imperadores cristãos, Constantino, lá do começo, né, da era cristã, e seus sucessores, que como bispos do exterior, que se julgavam, castigavam com penas temporais, muitas vezes prisão e flagelação, os rebeldes contra a verdadeira fé, os maniqueus ou também os donatistas. Aí, Daniel Hopes, de novo, volume 3, com citações. Quer dizer, os imperadores, que eram cristãos, mas um cristianismo ainda abrutalhado desses imperadores, que apelava para a pena de morte. Muitas vezes até por razões políticas, para colocar ordem nos seus reinos. E aí usavam, né, também dessas penas. Bom, foi a reaparição da heresia dualista, é Daniel Hopes falando, foi a reaparição da heresia dualista, os cátaros, os gnósticos,
tá? Maniqueia, cujo caráter antissocial já nos referimos, que provocou uma reação mais viva. Vamos lá. Esta reação foi obra dos príncipes. Até meados do século XII, todas as condenações à morte de hereges foram decididas pelas autoridades civis. Olha o que o Daniel Hope está dizendo. Todas as Todas as condenações à morte de hereges foram decididas por autoridades civis, não a igreja. Ok? Muitas vezes impelidas pelas multidões fanatizadas. Você que é historiador, você que é professor de história, você que é estudante de história, por favor, confira na obra de Daniel Hope, volume 3, na página 605, 606. Não quero que você acredite em mim, não. Eu estou só transcrevendo o que estão aí nos livros de história. Ok? Vamos lá. Ele continua falando. Foram numerosos os cânones dos concílios, as leis dos concílios, que excomungando os hereges e proibindo os cristãos de lhes darem asilo, não admitiam que se utilizassem contra eles a pena de morte. Olha o que o Daniel Hope diz. Muitos artigos dos concílios proibiam dar aos hereges pena de morte. Então, os historiadores deixam claro que não foi a igreja que criou a pena de morte à fogueira, o Estado civil. Vamos lá. Deviam bastar as penas espirituais, ou, quando muito, as penas temporais moderadas. Prisão, certas penitências. Né? Confira nessas duas páginas, são duas páginas do volume 3 do Daniel Hope, que você vê essas citações bem claras. Tribunal da Santa Inquisição, um tribunal instituído pelo Papa Gregório IX, no ano de 1231. Vejam que esse tribunal recebeu o nome de Tribunal da Santa Inquisição. Inquisição quer dizer o quê? Inquérito. Para a Inquisição quer dizer inquérito. Vamos fazer um inquérito. Por quê? As pessoas traziam para o Tribunal da Inquisição aqueles que consideravam hereges, que estavam promovendo essas complicações. O tribunal, então, julgava. E esses tribunais, nós vamos ver na aula que vem, quem puder assistir, que esses tribunais eram formados por homens, muitas vezes santos. Eu vou citar aqui alguns. São Domingos de Gusmão, foi o primeiro inquisitor que o Papa Gregório IX chamou para ser inquisidor. E quem foi São Domingos de Gusmão? Os maiores santos da igreja que fundou a congregação dos padres dominicanos, que está aí no mundo até hoje. São Pio V, canonizado. Papa foi, antes de ser Papa, foi juiz formado em direito canônico, inquisidor. Né? São Penaforte, na Espanha, santo, inquisidor. Eu vou passar na semana que vem para vocês uma série de santos e beatos que foram inquisidores. Por isso que o Papa chamou de Tribunal da Santa Inquisição. Era para levantar o quê? Para levantar quem era herege de fato. E o que o tribunal fazia? O tribunal fazia de tudo para converter a pessoa. É o que os relatos dos livros me dizem. Quando o sujeito era um herege cátaro, daquele gnóstico, que preferia a morte para se ver livre do corpo, então ele era o chamado relapso, ou herege impenitente. Então ele preferia a morte. Não abro mão da minha heresia. Então a igreja, o Tribunal da Santa Inquisição dizia, é um herege relapso. Bom, aí o que acontecia? O Estado pegava esse herege e punia. E no caso desse, a pena era fogueira. Por quê? Porque o direito da época, estabelecido pelo Frederico II, era a pena de morte na fogueira. Aí a gente pergunta, por que fogueira? Por que uma pena tão drástica? Bom, os livros contam que muitos desses queimados na fogueira, antes eram estrangulados. A maioria era estrangulada e depois se queimava. Por que se queimava? Porque o direito romano, que vingou na Europa nessa época, estabelecia o seguinte, que as penas de
lesa majestade real, ou seja, uma pena contra o rei, é punido com pena de morte. E aí era normalmente o quê? A forca. Então quem falsificava a moeda do rei, a moeda era do rei, era a forca. Julgavam que a pena de morte para o crime de lesa majestade divina tinha que ser mais pesada do que o crime de lesa majestade real. Então, se o crime contra o rei era a forca, contra Deus tinha que ser mais pesado. Aí o mais pesado era a fogueira. Na mentalidade do Sr. Frederico II. E aquilo se tornou regra para toda a Europa, porque ele era o imperador. Entende? Mas os historiadores mostram que não foi criado pela igreja. Evidentemente, a igreja sabia. O tribunal da Inquisição sabia. A hora que ele desse um veredito, é herege impenitente, ele sabia que essa pessoa ia morrer. Mas aí era a cultura da época, era a lei da época. Bom, evidentemente, né, não se devia ter agido assim. O Papa João Paulo II, quando pediu perdão, disse que não era preciso fazer isso. Né? Pediu perdão pelos filhos da igreja que foram coniventes com isso. Mas aí tem que se entender, o próprio Papa disse, no contexto todo também, em que tudo isso aconteceu. Bom, Ricardo, você tem aí? Temos alguns aqui, professor. O Dalmo, lá de Aquidauã, no Sergipe, pergunta o seguinte. Ele quer saber o que é autos de fé e se existiu algum auto de fé aqui no Brasil. No Brasil não teve auto de fé, teve em Portugal. Olha, o nosso amigo aqui, né, o Henry Kamen, que escreveu essa obra, A Inquisição na Espanha, ele dá uma definição aqui de auto de fé, que até você leu semana passada aqui, não foi, Ricardo? Então eu vou ler de novo, para satisfazer esse amigo aí, esse historiador aqui. Inclusive, eu gostaria de recomendar a vocês um programa desse historiador, feito pela BBC de Londres, que está disponível na internet, sobre a Inquisição na Espanha. O site é esse aqui. Você tem uma canetinha aí, Ellen, para eu colocar ali no quadro? Ok, empresta aqui que eu vou escrever, porque aí quem quiser entrar na internet e assistir um bom programa sobre a Inquisição, e é feito por esse professor aqui, o site é o seguinte, olha, eu vou escrever aqui. Henry Kamen, eu já mostrei a semana passada, tá? Eu vou mostrar porque ele desmente muita mentira que se diz sobre a Inquisição. Tá? Ele desmente. Tá? É da BBC de Londres, http, quem quiser seguir pela internet, tá? pud.im.inquisição. Tá? Não tem acento, não tem tio, não tem nada. Né? Você sabe que na internet é assim. Tá? Um outro programa muito bom da internet, que eu já recomendei aqui semana passada também, foi esse, www, você pode assistir pela internet, né? Jornada Cristã, tá? .org, tá? Barra, interrogação, aí tem um P aqui, igual 1215. Então, nesses dois links da internet, você tem dois bons programas sobre Inquisição que você pode assistir. Veja, um da BBC de Londres, que não tem nada de católico. Mas é interessante que é do Henry Kamen, que é um professor de história muito bom. Mas aí, Ricardo. Tem mais uma pergunta, professor? Bom, eu ia ler o auto de fé, acabei não lendo, desculpa. O que o Henry Kamen fala do auto de fé? Ele diz aqui o seguinte, o que era um auto de fé? Cerimônia durante a qual hereges penitentes se reconciliavam com a igreja. Então, aqueles hereges que se reconciliavam com a igreja, então tinha em praça pública, né, uma reconciliação com a igreja. Os autos realizavam-se em público ou particulares,
Cumpre lembrar que a execução dos hereges não fazia oficialmente parte dos trabalhos num auto. Então ninguém era queimado em praça pública. Não fazia parte dos autos de fé. Está aqui, não sou eu que estou falando.